Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje que está em Juízes 6 e 7. Em vários versículos, vamos ler hoje, no versículo 11. Veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, o qual era de Joás, e seu filho Gideão estava malhando trigo no largar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, varão esforçado e valente. Versículo 14. E o Senhor, virando para ele, lhe disse: Vai nessa tua força e salvará Israel das mãos dos midianitas. Agora capítulo 7 de Juízes, versículo 9. Aconteceu que naquele dia o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entregarei em tuas mãos. E se tens medo de descer, desce com Pura, teu criado do arraial, e ouvirás o que eles estão falando. Então as tuas mãos se fortalecerão e descerá ao arraial. Ele desceu com Pura, seu criado, até aos postos avançados das sentinelas que estavam no arraial. Os midianitas e os amalequitas e os que estavam no oriente estavam estendidos no vale como gafanhotos em multidões, e seus camelos eram inumeráveis, como a areia que há na praia do mar. Quando Gideão chegou, eis que um homem estava contando um sonho, e seu companheiro dizia: Eis que tive um sonho. Eis que o pão da cevada que rodava até o arraial de Mídia chegou à tenda, e a golpeou de tal maneira que caiu e virou-se de cima para baixo, e a tenda caiu. E seu companheiro respondeu: Isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão de Israel. Agora versículo 18. Eu tocarei a trombeta, e todos os que estiverem comigo, e todos vos tocarás as trombetas ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Versículo 22. Os 300 tocaram as trombetas, e o Senhor pôs a espada a cada um contra seu companheiro em todo o arraial. Então nós vemos essa palavra em Juízes, que eu acabei lendo algumas partes mais importantes, irmãos, para poder estar explicando a palavra hoje. Então nós vemos aqui a história de Gideão, que o povo de Israel estava sofrendo muito, né? Os midianitas e os amalequitas, eles iam lá e acabavam com toda a plantação de Israel e não deixavam nada para eles. Eles estavam passando fome, passando necessidade. Então começava a nascer alguma planta, eles iam lá e acabavam com tudo. Então o povo de Deus começou a clamar ao Senhor, e o Senhor escutou o clamor de Israel. Então o Senhor viu um homem chamado Gideão e achou graça em Gideão. Então o Senhor mandou um anjo lá para conversar com Gideão. E o anjo diz assim para ele: varão corajoso e esforçado, o Senhor achou graça em você, e ele diz para você: vai nessa tua força e tu salvarás Israel, porque eu vou descer com uma espada, e essa luta não é tua, essa luta é minha. Quem vai descer com uma espada nessa luta sou eu. Mas Gideão, ele era um homem que também tinha medo. A gente vê. Esse é o ponto que eu quero chegar hoje no minuto de reflexão. Nós vemos aqui
que o anjo diz para ele: você é corajoso e você é valente. Mas a gente vê na palavra também que ele tinha medo. Então o Senhor falou assim: você desce lá no arraial, e se você, né, está com medo, então você leva o teu companheiro, o Pura, nome do menino, né? Então eles foram disfarçados lá e entraram no arraial, e eles ouviram uma palavra, somente uma palavra, né? Então ali o Senhor falou: você desce lá que você vai ouvir uma palavra que vai te encorajar. Ali ele desceu e ele escutou o sonho de um soldado dizendo que o arraial ia se virar de ponta cabeça ali, que eles iam. Ele entendia que o arraial ia ser atacado. E como eles iriam lutar com Gideão, então ele ficou muito assustado. Então o companheiro dele falou: nada mais do que a espada de Gideão em cima de nós. Então eles estavam com muito medo de Gideão. Então Gideão também estava com medo. O anjo disse: você é corajoso, mas Gideão também estava com medo. Mas quando ele ouviu esse sonho que o Senhor deu para um daqueles soldados, dizendo: ó, vocês, Gideão, com uma espada, ele vai acabar com vocês. Mas só que os soldados não sabiam que esse vento que ia vir, essa espada que ia vir, não era a espada de Gideão, mas a espada do Senhor. Então ele se alegrou, ele falou: o Senhor já me mostrou que ele vai me dar a vitória, ele falou que eu posso ir. Então ele voltou animado para o acampamento, para poder guerrear com eles, né? Então ali, só que o detalhe é que Gideão não tinha arma nenhuma, nem Gideão não tinha arma e nem os soldados não tinham arma nessa guerra. Então o Senhor deu para eles, o Senhor disse assim: vocês vão pegar apenas um cântaro, que é um vaso, vocês vão levar um vaso, vocês vão levar uma tocha de fogo e vocês vão levar para vocês tocarem uma trombeta, que aquelas trombetas na época deles era feita de chifre de animal. Então eles levaram esses 3. Eles rodearam, os 300 soldados rodearam o arraial, onde que eles quebraram todos juntos aquele vaso no chão que fez o maior estrondo. E com as tochas acesas, né, em volta de todo o arraial, então, e começaram a tocar, quebraram primeiro os cântaros, né, e depois começaram já em seguida a tocar as trombetas. Ali o Senhor veio com uma espada e colocou uma loucura nos soldados. Eles começaram a ver, eles ficaram desesperados quando eles viram aquela barulheira toda. E então o Senhor colocou uma loucura no pensamento deles e eles começaram a se matar. Então eles olhavam pro companheiro dele ali do lado de guerra e ele via como um inimigo. Então eles começaram a se matar entre eles, um começou a matar o outro. E os soldados de Gideão parado lá no mesmo lugar, só tocando as trombetas e vendo o arraial todo se matando ali, um matando o outro, um companheiro ali matando o outro, dos midianitas, dos amalequitas. E os que conseguiram fugir, os soldados de Gideão conseguiram matar esses soldados que fugiram até perto do rio. Mas para completar, para terminar de explicar bem certinho, né, o que aconteceu em resumido, né, a história de Gideão, mas o Senhor nos traz essa palavra hoje porque o Senhor quer nos encorajar através de uma palavra. Então nós vemos, irmãos, tanto eu quanto você, que assim, o Senhor ele quer que a gente vá para a guerra. Essa guerra, como Gideão não usou arma nenhuma, e o Senhor diz assim: essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Então o Senhor diz assim:
apenas glorifique o meu nome. Então, quando o Senhor pediu para que a trombeta fosse tocada, eles estavam glorificando o nome do Senhor naquele dia. Então o Senhor veio com a mão poderosa dele e matou os soldados que queriam atacar Gideão. Mas só que Gideão ficou corajoso. Gideão, quando viu aquela palavra, ele pensou: agora sim, agora que eu ouvi uma palavra de esperança do Senhor, agora eu vou guerrear. E nós somos assim, irmãos. A gente fica com medo, por mais que o Senhor diga para você: não, você é varão corajoso, você é varão valente, você varoa é valente, você é corajosa, mas a gente, por mais que a gente receba essa palavra, dá um certo medo, dá um certo receio de às vezes ir para algum lugar que o Senhor quer, ir para uma outra cidade que o Senhor quer. Às vezes o Senhor tem uma obra para nós, você vai de um determinado local, às vezes aquele local é muito perigoso, às vezes é noite, você tem receio, você tem medo. Então Deus tem uma obra na tua vida e Ele diz assim para você: não temas, porque aos meus olhos você é corajoso e você é valente. Então, irmãos, como Gideão, ele também tinha medo, por mais que o anjo dissesse para ele, mas ele precisou receber apenas uma palavra de confirmação, e essa é a palavra que o Senhor nos mostra na história de Gideão. Da mesma forma que o Senhor levou Gideão para ouvir aquele sonho, ele ficou encorajado, ele disse: agora sim, agora eu fiquei animado, porque eu vi que através desse sonho que eu escutei, o Senhor já entregou para eles, que eles estão na minha mão, e verdadeiramente o Senhor me disse que vai entregar eles na minha mão. Então é assim as nossas lutas também, irmãos. A gente tem que se encorajar no Senhor. Essa história de Gideão nos traz um exemplo nesse dia de hoje. A guerra não é tua. Quem vai guerrear por você é o Senhor. Então ele traz essa palavra de esperança para você, dizendo: eu sou contigo, varão valoroso e corajoso. Essa palavra que eu te dou, vai nessa tua força, porque a guerra não é tua, a guerra é a minha, apenas vai. E assim como o Senhor fez com Gideão, Gideão não precisou lutar nada. Gideão só ficou com os soldados parados, tocando a trombeta. Então o Senhor veio e colocou uma loucura, veio com a espada dele, colocou uma loucura na mente dos soldados, eles começaram a se matar entre eles. Então é assim, irmãos, quando o inimigo quer se levantar contra nós, a gente apenas glorifica, a gente apenas busca, e o Senhor diz: vai nessa tua força, varão valoroso e corajoso, porque eu vou te ajudar em tudo que eu pedi para você fazer. Eu vou te ajudar, porque a obra é minha, a obra não é tua. Você vai nessa tua força, porque quem vai guerrear nessa guerra que você está passando, nessa luta que você está passando, na tua casa, nas enfermidades, nas tribulações, no teu casamento, no teu ministério, é eu que vou guerrear para você, mas você precisa se levantar através dessa palavra e que vai crendo, vai nessa tua pouca força e vai crendo que eu sou contigo e eu vou guerrear essa guerra para você. E assim o Senhor nos entrega essa palavra de esperança, dizendo: não temas, meu filho, porque a guerra é minha, é eu que vou lutar, apenas vai nessa tua força. E assim o Senhor deixa essa palavra de reflexão no dia de hoje. Mesmo que o Senhor diga para você: olha, você é corajoso, mas você diz: Senhor, eu não sou, eu tenho medo, Senhor, eu tenho receio. Mas aí o Senhor vai vir com essa palavra e vai dizer: eu sou contigo, vai nessa tua força, porque não é você que vai guerrear, é eu que vou guerrear por você. Amém, irmãos? Então vamos ficar com essa palavra de reflexão para o dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças a Deus, Senhor, por essa palavra, Pai. Assim nós vamos crendo, Senhor.
Nós vamos crendo que o Senhor, a guerra é tua, Senhor, a obra é tua, Senhor, e o Senhor jamais vai nos desamparar, Senhor. Nós apenas somos os teus servos, Pai, para estar guerreando, Senhor, nessa guerra, Pai. E nós vamos sim, Senhor. A partir de agora, Senhor, nós vamos nessa nossa pouca força, Senhor, mas sabemos que o Senhor está na frente, Pai, com a sua mão santa e poderosa, com a tua espada, para guerrear, Senhor, com todos aqueles que vão se levantar contra a nossa vida, Pai. Mas, Senhor, a nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Seja feita, Senhor, a tua vontade, Pai. Continua falando conosco, Senhor, nos ajudando, Pai, porque o Senhor é grande e poderoso, Senhor, nessa guerra. Senhor, fortalece, Senhor, a nossa fé, nos dá coragem, que a tua palavra de esperança, a tua palavra de coragem, Senhor, venha nos renovar dia após dia, pois o tempo do fim está aí, os levantes vão ser muito mais fortes agora, os demônios vão se levantar muito mais fortes ainda do que já está acontecendo. Amém, irmãos? Então vamos ficar com essa palavra de reflexão a todos os corajosos, como foi Gideão. Vai nessa tua força, porque a guerra é minha. Em nome de Jesus, amém.